Fala galera do ProcVTube, beleza? Bom, no VBA Foral de hoje a gente vai continuar nossa série sobre formulários em VBA. E na aula de hoje a gente vai ver sobre caixas de combinação. Tudo bem? Bom, vamos abrir aqui o meu editor, Alt F11, vai aparecer a janela do editor e eu vou inserir um formulário em branco aqui no canto superior esquerdo. Bom, a minha opção de caixa de combinação é a quarta aqui. Então eu vou dar um clique e vou desenhar ela do tamanho que eu quiser. Beleza. Então se eu apertar F5 ou aqui no Play, ele vai executar para mim o meu formulário com a caixa de combinação vazia, uma vez que a gente não atribuiu nenhum valor a ela. Eu vou fechar para a gente voltar. Bom, existem duas formas para a gente preencher uma caixa de combinação ou até mesmo a caixa de listagem que a gente viu na aula passada. É através do mesmo comando, mas eu posso codificar essa atribuição ou eu posso já deixar direto no meu objeto, que no caso é a caixa de listagem. Mas antes, eu vou definir o que eu quero. Eu quero colocar naquela caixa de combinação essas opções aqui. Tá? Para isso, eu vou selecionar e vou vir no canto superior esquerdo e digitar estados. O que eu estou fazendo? Eu estou nomeando este intervalo para facilitar o meu trabalho. Então, toda vez que eu me referenciar a estados, ele sabe que é aqui da D14 até a D17. Vou voltar aqui para o meu Visual Basic, posso vir em desenvolvedor Visual Basic. E aqui, quando eu selecionar minha caixa de combinação, ele vai aparecer aqui as propriedades. Primeiro, antes de tudo, a gente tem que alterar o nome. Uma vez que eu posso ter várias caixas de combinação dentro do meu formulário, dentro do meu sistema, e esse nome vai me auxiliar, vai nos auxiliar a saber do que se trata essa caixa de combinação. Então esse nome é muito importante. Então eu vou dar um nome de CBO, de caixa de combo box, que é em inglês, tá? Caixa de combinação, estados. E vou dar Enter. Pronto. Agora, para a gente atribuir essas informações, aquelas informações de estados, aqui basta eu utilizar a propriedade rowSource. Esta é a primeira opção que a gente tem. Então eu posso vir aqui e escrever estados, que é o nome, vou colocar para ficar igual, que é o nome do nosso intervalo, e vou dar Enter. A hora que eu executar este formulário, reparem que apareceu aqui os nomes dos meus estados. Bem legal, né? E muito simples. Eu vou fechar e vou mostrar a outra forma. Eu vou apagar aqui. Então, eu utilizei o rowSource exatamente para direto no meu objeto. Eu posso colocar também em um evento, tá bom? Como que eu faço isso? Eu vou apagar aqui para tirar. Vou dar Enter. Repare que sumiu. Ó. Vou voltar aqui. Na aula passada a gente viu que todos os objetos, formulários, entre outras opções, têm eventos, que é ao abrir, ao fechar, ao clicar, ao mudar, ao inicializar, todos esses eventos, todas essas ações. Aí a gente para e pensa, eu quero que apareça essas opções aqui na minha combo box quando? Quando eu abrir o formulário, quando eu inicializar o formulário. Então, a minha codificação, eu vou querer popular essas informações assim que eu abrir esse formulário. Então eu vou dar 2 cliques nele, e ele vai abrir para mim aqui a opção de User Form Click, ou seja, que neste caso ele vai executar o que eu colocar aqui quando eu clicar no meu formulário, que não é o nosso caso. Eu quero que este User Form ao inicializar, então eu vou vir aqui no canto superior direito e escolher a opção Initializate, tá? Inicialize. Aí eu vou apagar essa opção, que tudo que eu colocar entre o Private Sub, User Form Initializate e o End Sub, ele vai executar quando inicializar o meu formulário. Bom, outro conceito que a gente já aprendeu é o famoso me, que significa referência a si próprio. Como eu estou dentro de um formulário, reparem que eu estou codificando dentro do próprio formulário, quando eu coloco o me, ele se diz respeito a ele mesmo. Então, as propriedades e os objetos que estão
presentes nele mesmo, que no caso é o formulário. Bom, estou falando aqui, mi. Qual que é o nome do nosso objeto? CBO, estados. Pronto, estou definido, já defini com o que eu quero trabalhar. Agora eu vou apertar ponto para saber as propriedades do meu CBO estado, que no caso é a minha caixa de combinação, e eu vou utilizar a mesma propriedade, que é o row source. Aí eu vou colocar igual, entre aspas, porque é um texto, estados. Pronto. A hora que eu inicializar esse formulário, ele tem que aparecer, ele tem que atribuir dentro da minha caixa de combinação este intervalo, que é o que a gente nomeou. Vamos ver? Vou voltar aqui e vou dar play. Vamos ver se funcionou? Olha que legal. Então, eu tenho duas formas para popular um formulário, através de codificação ou diretamente na propriedade. Agora a gente vai ver aqui uma outra forma que a gente pode popular, que a gente pode listar as informações dentro de uma combo box, que é usando o conceito de add item. Nossa, o que é isso, Bruno? Vamos ver agora. Eu vou jogar isso aqui para cima e vou escolher uma outra caixa, desenhar uma outra caixa de combinação. Vou desenhar ela aqui, uma menorzinha. Pronto. Eu vou chamar ela de CBO meses. CBO meses. O que eu quero aqui? É que quando eu inicializar o meu formulário, eu quero que apareçam os meses aqui de 1 a 12. Tudo bem? Bom, como que eu faço isso? Eu vou utilizar um laço de repetição. Vamos ver como é que é. Lembra? Eu quero inicializar, então eu vou colocar no initializate do meu formulário. Eu vou dar 2 cliques e eu já tenho ele aberto aqui. Então aqui é uma forma e eu vou colocar agora como que eu faço para popular através do add item. Bom, a gente vai usar o for. O que significa esse for? É um laço de repetição, ele vai se repetir até um determinado momento, até um certo parâmetro que a gente vai passar para ele. Eu vou colocar aqui uma variável chamada de contador. Ela vai ser inicialmente, eu preciso passar um valor inicial para ela, eu vou colocar 1, to, quer dizer até 12, que no caso eu quero de 1 a 12. Eu vou dar Enter e vou finalizar ela com Next. O que significa? Que ele vai inicializar com 1, a hora que ele chegar, tudo que eu colocar aqui, ele vai executar, quando aqui for 1, tá? Enquanto aqui for 1. A hora que ele terminar, ele vai vir aqui no Next e vai voltar para cá. Então ele vai ficar repetindo isso até esse contador for igual a 12. Ficou complicado? Vamos ver como é que funciona na prática. Vou usar o mi.cbo, CBO meses, .add item. Aqui eu vou passar para ele o que eu quero adicionar. Eu vou adicionar item a item. Então eu vou adicionar 1, depois ele vai adicionar o 2, o 3, assim até o 12. Para fazer isso, basta eu colocar o valor que eu quero adicionar, que no caso é a minha variável contador. Vamos ver como é que funciona isso na prática? Eu vou utilizar aqui uma forma que é ponto de interrupção, que é só eu clicar aqui na parte cinza em frente ao meu comando onde eu quero que pare. Tudo bem? Bom, vou fazer isso e vou executar o meu formulário. Vou dar F5. Pronto. O que aconteceu? Por que ele já veio para cá? Como eu pedi para ele parar nesse ponto e ele está bem no inicializar, ele nem chegou a aparecer o formulário ainda. Vamos entender aqui. Ó, para contador igual a 1 até 12. Então, meu contador aqui vale 1. Então, ele vai adicionar este item à minha caixa de combinação. Eu vou apertar F8 para ele ir passo a passo. Reparem que ele vai no Next, que significa próximo. A hora que eu apertar F8, ele vai voltar para cá. Vamos ver quanto que vale meu contador agora? Vale 2. Então, ele adicionou o número 2. Agora vale 3. E assim, apertando F8, ele vai executando passo a passo, até chegar no número 12. Reparem que meu contador foi 12. Ele vai vir aqui, ele vai sempre acrescentar 1. Então, ele vai fazer o meu valor do contador mais 1, vai ver que é 13, que já não satisfaz mais a minha condição. Então, reparem que agora ele veio para o final. Vou dar F8, vamos ver o que aconteceu. Olha que bacana. Ele foi colocando as informações
na minha caixa de combinação através do laço de repetição. Bem legal, né? E aqui, como a gente tinha colocado em cima, ele vai continuar. Então, ele executa tanto esse quanto esse. Tudo bem, galera? Bom, essa é só mais uma aula. A gente vai continuar falando sobre formulários em VBA. E ao final dessas explicações, a gente vai criar um formulário completo com todos esses objetos que a gente vai estar falando e vai falar, para adicionar as informações aqui na nossa planilha, fazer como se fosse um cadastro. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no nosso canal caso não for inscrito. Curta a nossa fanpage aqui no Facebook ou lá no Facebook. E até a próxima!